Beleza, galera? Vem comigo aprender um pouquinho de química simples e fácil. Não pula esse vídeo, pois eu te garanto que no final dessa videoaula aqui no canal Professor Flávio Brabão da Química, você vai aprender de uma vez por todas os conceitos de massa molar e mol. Então não saia aí da telinha, vem comigo para essa videoaula. Galera, quando eu falo de massa molar, é a massa de um mol de uma substância ou partícula, que pode ser átomos, moléculas ou íons. Tá, prof? Até aí tudo bem. Li ali no quadro, não entendi nada. Vamos voltar um pouquinho lá atrás na nossa última videoaula, em que eu falei sobre o quê? A massa atômica, ou seja, a massa de 1/12 do carbono 12. Pego, por exemplo, a molécula de água. Eu sei que na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. E quando eu olho lá na tabela periódica, eu vejo que a massa atômica do hidrogênio vai equivaler o quê? A uma unidade de massa atômica, ou seja, 1 U. Então eu tenho a massa igual a 1, mas a unidade é o quê? U, que quer dizer unidade de massa atômica. Então, como eu tenho 2 hidrogênios, tá legal? Eu vou pegar esses 2 hidrogênios que fazem parte da molécula de água e multiplicar o quê? Por 1, que é a massa atômica de cada hidrogênio. Vou somar o quê? Com um átomo de oxigênio, e quando eu olho lá na tabela periódica, eu vejo que a massa atômica de cada oxigênio equivale a 16 U, unidade de massa atômica. Quando eu pego a soma das massas dos átomos que constituem a molécula de água, eu vou ver o quê? Que no total eu tenho 18. Mas 18 o quê? U, que é a unidade de massa atômica. Tá legal, prof, mas o que isso quer dizer? Que 18U vai corresponder à massa de uma molécula de água. Então, qual é a massa atômica de uma molécula de água? 18U. Mas quando, galera, eu falo de massa molar, é a massa de 1 mol de uma substância. E a unidade vai ser o quê? Grama dividido por mol, ou seja, grama por mol. Então eu vou ter a massa daquela substância em gramas em cada 1 mol daquela substância ou partícula. Para você entender melhor. Por exemplo, eu tenho a minha massa atômica da água equivale ao quê? A 18U, que vai corresponder a uma molécula de água. Mol, galera, é quantidade de matéria. Veja bem, quando eu peço lá na feira 1 dúzia de laranjas, 1 dúzia de bananas, qual é a quantidade de bananas ou laranjas que tem em 1 dúzia? São 12. Então, a quantidade de 1 dúzia, seja de bananas ou laranjas, equivale ao quê? A 12. Quando eu falo de mol, que é a quantidade de matéria, quantas unidades eu vou ter em 1 mol? 6,02 vezes 10 a 23. Veja que essa quantidade é imensa. Corresponde ao quê? A 602 sextilhões de moléculas. Cara, nós temos o quê? Milhares, milhões, bilhões, trilhões, quaquilhões. Agora nós temos centilhões, é coisa pra caramba. Se eu falo, por exemplo, em 1 mol, quantas quantidades de garrafas PETs eu tenho? Eu tenho quantas unidades de garrafas PETs em 1 mol? 602 sextilhões de garrafas PETs. Dá para preencher o Brasilzão todo, galera, de garrafas PETs. É bastante coisa. Quando eu faço isso para química, tá legal? Nós estamos estudando partículas subatômicas. Então, em 1 mol de água, eu tenho quantas moléculas de água, galera? 6,02 vezes 10 a 23.
23 moléculas de água. Então, em cada 1 mol de água, quantas moléculas de água eu tenho? 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de água. É claro que nos nossos cálculos para arredondar, eu não vou colocar 0,2, mas sim 6,0 vezes 10 a 23. Entenderam que mol é quantidade. Se eu tenho, por exemplo, o NH3, tá legal? Em 1 mol de NH3, que é amônia, eu vou ter o quê? Quantas moléculas de amônia? 6,0 vezes 10 a 23 moléculas, tá? De amônia. Coisa pra caramba. Mas aí, o Avogadro, ao qual fez esses cálculos e viu que em 1 mol tem 6,0 vezes 10 a 23, ele já sabia que a massa de uma molécula de água corresponde o quê? A 18 U. Mas ele quis fazer uma comparação através de cálculos incríveis e bizarros. O prof não vai falar aqui, pois essa é uma aula o quê? Para ensino fundamental e ensino médio. Ele colocou num recipiente 18 gramas de água. E ele, através desses cálculos, ele teve uma comparação, uma igualdade, que quando eu tenho 18 gramas de água, e eu sabendo que uma molécula, a massa de uma molécula corresponde a 18 U, que é a mesma coisa. Entendeu? O que vai mudar vai ser a unidade. Então, por exemplo, quando eu falo da massa da água, tá vendo aqui, ó? Massa da água, 18 gramas. Então, massa é 18, a unidade, gramas, tá? No caso aqui, Mzinho. Quando eu falo de massa atômica da água, eu sei o quê? Também vai ser 18. Só que a unidade é U, que é a unidade de massa atômica. Quando eu falo qual é a massa molar da água, tá legal? Já tenho a massa molar, vai continuar sendo 18, mas a minha unidade vai ser o quê? Gramas por mol. Porque a minha massa molar vai corresponder ao quê? A massa em gramas de 1 mol da substância ou partícula. Entendeu? Então, galera, para nós resumirmos, qual é a massa de uma molécula de água? 18 U. Qual é a massa de água? 18 gramas. Qual é a massa molar da água? 18 gramas em 1 mol de moléculas de água. Tranquilo? Então, a única diferença, galera, é na unidade. E esses cálculos de Avogadro, ele viu que corresponde ao quê? A massa atômica sempre vai corresponder à massa molar. Por exemplo, se eu tenho um NH3, a minha massa molar vai ser a massa de cada nitrogênio é 14, mas a massa de cada hidrogênio não é 1? 14 mais 3, se eu falo de massa, vai ser o quê? 14 mais 3 dá 17 gramas. Se eu falo massa atômica, vai ser o quê? 17 U. Já a massa molar vai continuar sendo 17, só que a unidade é o quê? Grama por mol. Então, sendo prático, ele notou o quê? Equivalência na massa atômica de cada elemento que está ali na tabela periódica. Lembrando que na tabela periódica, os elementos, a massa dos elementos, vão corresponder ao quê? A unidade de massa atômica. E essa unidade de massa atômica, por exemplo, o hidrogênio, vale uma unidade de massa atômica. Vai corresponder também à massa e também à massa molar. Tranquilo, galera? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, aprendido todos os conceitos aqui. Se não, já mande aí nos comentários a sua dúvida. Se gostou, galera, te convido a dar aquela força, aquela moral aqui pro professor Flávio Jones, curtindo, se inscrevendo no canal
e, é claro, compartilhando e espalhando para geral o nosso conteúdo, que é de qualidade e gratuito para você aprender química de verdade. Tchau, galera. Ótimo final de semana!